Olá Gabi, olá galerinha. Nesse vídeo vamos falar de relações métricas no triângulo retângulo. Vamos apenas fazer um resumo rápido. Aqui eu tenho um triângulo retângulo que eu inverti o triângulo, né? Para ficar nessa posição, que eu acho que vai ficar mais fácil da gente ver. Sempre oposto ao ângulo reto, nós temos a hipotenusa. E os lados que formam o ângulo reto são os catetos. Então aqui D é hipotenusa, desculpa, é isso mesmo, né? Acho que, deixa eu ver se eu chamei de D mesmo. A é a hipotenusa, tá? O lado BC é a hipotenusa, o lado AB, que é o C, e o lado AC, que é o B, formam os catetos. A gente pode constatar o seguinte: isso sai de semelhança de triângulos, tá? Que a hipotenusa ao quadrado, tá? A hipotenusa ao quadrado é igual ao produto aqui de n vezes m. Quem é n? N é a projeção deste cateto C aqui, ó, sobre a hipotenusa. Tá vendo? Esse pedaço aqui, ó, quando eu projeto aqui, eu traço a altura aqui, ó, isso aqui é a altura, que forma um ângulo reto aqui, ó. Então esse n aqui é a projeção desse lado AB sobre a hipotenusa, tá? Então, a medida da altura ao quadrado pode ser encontrada multiplicando esse n, que é a projeção do lado AB sobre a hipotenusa, vezes m, que é a projeção do lado AC sobre a hipotenusa. Então, a forma. Uma outra relação é que a medida desse lado aqui, ó, que é o lado B, então, a medida desse lado ao quadrado é igual à hipotenusa, que é A, vezes a projeção desse lado sobre a hipotenusa, que é M. Então, B ao quadrado pode ser encontrado multiplicando a hipotenusa vezes esse pedacinho aqui, que é o M. C ao quadrado pode ser dado pela altura, C ao quadrado pode ser dado pela hipotenusa, que é A, vezes a projeção do lado, desse lado aqui, ó, sobre a hipotenusa, né? Que é C ao quadrado, C ao quadrado é igual a A vezes N. É uma outra relação. Outra relação importante é o seguinte: o produto da hipotenusa pela altura, pela sua altura, então A vezes H é igual ao produto dos catetos, C vezes B. Tá? A vezes H é igual a B vezes C. E a relação de ouro é a relação do teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado. Então, nesse caso nosso aqui, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Legal? Vamos lá. Quero encontrar x nesse triângulo retângulo aqui. Uma das formas é o seguinte: eu posso pensar o seguinte: x aqui é a altura. X aqui é a altura. E a altura ao quadrado é o produto das projeções. Então, x ao quadrado é igual a 4 vezes 9. Lembra, a altura ao quadrado é igual a m vezes n, ou n vezes m, tanto faz aqui. Então, x ao quadrado é igual a 4 vezes 9, x ao quadrado é igual a 36, x é igual a 6. Tá? X é igual a 6. Então, já encontrei o 6 aqui, ó. Tá vendo? Agora, para encontrar o z e o y, nós podemos, por exemplo, aplicar o teorema de Pitágoras. Porque nós temos aqui um triângulo retângulo com catetos 6 e 4 e a hipotenusa aqui y. Então, y ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Isso implica que y ao quadrado é igual a 16 mais 36. Y ao quadrado é igual a 52. E y é igual a raiz de 52. 52 é a mesma coisa que
4 vezes 13. Ou então eu fatoro, né? Coloco na retinha, divido por 2 dá 26, divido por 2 dá 13, então eu chego em 2 ao quadrado vezes 13. Simplificando 2 aqui com a raiz, sobrou 2 raiz de 13. Tá? Uma outra maneira de eu poder encontrar esse y, tá? Esse y seria usando esta ideia aqui, ó. Usando essa propriedade aqui, tá vendo? Eu fiz usando o teorema de Pitágoras, mas eu poderia ter usado essa propriedade aqui, ó. O y, tá vendo que o y é esse lado aqui, né? E aqui eu tenho sua projeção e tenho a hipotenusa inteira. Olha aqui. Olha aqui. C ao quadrado, tá vendo? Esse lado aqui, ó, C ao quadrado, é igual a A, que é a hipotenusa, vezes o N, que é esse pedacinho aqui, ó. Tá vendo? Então, quando eu olho para esse triângulo retângulo aqui de cabeça para baixo, ó, a projeção desse lado aqui sobre a hipotenusa aqui, ó, porque o y aqui, gente, tem que tomar muito cuidado, o y aqui, ele é a hipotenusa deste triângulo retângulo aqui, ó. Tá vendo? Quando eu considero este triângulo retângulo aqui, ó, tá vendo o ângulo reto aqui, desse triângulo pequeno aqui, o y é a hipotenusa. Já desse triângulo retângulo grande aqui, ó, tá vendo? Desse triângulo retângulo grande aqui, o ângulo reto tá aqui, y e z formam os catetos. E a hipotenusa tá aqui, ó, 4 mais 9, 13. Então eu sei que se eu multiplico a hipotenusa, que no caso é 13, vezes a projeção, que no caso é 4, eu tenho esse lado aqui ao quadrado, ó. Então eu posso fazer y ao quadrado é igual a sua projeção, que é 4, vezes a hipotenusa, que é 13. É o que eu fiz aqui, ó. Y ao quadrado é igual a sua projeção, que é 4, vezes a hipotenusa, que é 13. Que cheguei também no y ao quadrado é igual a 52, e aí eu sigo aqui, ó, y ao quadrado é igual a 52, sigo o mesmo caminho aqui, 2 raiz de 13. A mesma coisa para o z. O z eu poderia olhar para esse triângulo pequeno aqui e usar o teorema de Pitágoras, tá vendo? Nesse triângulo retângulo pequeno, ou então usar o fato de que z ao quadrado é igual a sua projeção, que é 9, vezes a hipotenusa, que é 13. Tá vendo? Z ao quadrado é igual a 9 vezes a sua hipotenusa, que é 13. E aí, z é igual a raiz quadrada de 9 vezes 13, raiz quadrada de 9 é 3, 3 raiz de 13. Ou então, pelo teorema de Pitágoras, z ao quadrado, né, que está aqui, ó, pelo teorema de Pitágoras, nesse triângulo pequeno aqui, ó. Tá vendo? Nesse triângulo pequeno aqui, z é a hipotenusa. Tá vendo? Então, z, num triângulo grande aqui, z é cateto, num triângulo pequeno aqui, ó, z é hipotenusa. Então, z ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 9 ao quadrado. Teorema de Pitágoras. 6 ao quadrado 36, 9 ao quadrado 81, somando dá 117, raiz de 117 fatorando é a mesma coisa que 9 vezes 13, dá 3 raiz de 13, tá vendo? Aí você escolhe o caminho que você quer seguir, mas tem hora que não tem jeito, né? Tem hora que os dados te levam a um caminho ou a outro. Legal, pelo menos, na verdade não tem jeito é porque tem hora que é mais fácil, né? Então você tem que tentar seguir o caminho mais fácil. Revisão de seno, cosseno e tangente. Eu tenho aqui um triângulo retângulo, nós temos que lembrar que a hipotenusa ao quadrado, nesse caso aqui, o C, é igual a soma dos quadrados catetos, A ao quadrado mais B ao quadrado. Legal. O seno de um ângulo alfa é definido pelo seu cateto oposto, tá vendo? Cateto oposto, cateto tá do outro lado, dividido pela hipotenusa. Então, seno de alfa é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O seno do ângulo beta é o cateto oposto a beta sobre a hipotenusa. Fazendo aqui, ó. Então, seno de alfa é o cateto oposto a alfa sobre a hipotenusa, e o seno de beta é o cateto oposto a beta sobre a hipotenusa. Olhando para a figura, seno de alfa, cateto oposto a alfa, é o beta aqui, ó. É o B aqui, ó. Tá? É o B. Dividido pela hipotenusa C, então é B sobre C. Tá aqui, ó. B sobre C.
E o seno de beta é o cateto oposto a beta, tá vendo? Cateto oposto a beta, que está aqui, ó, dividido pela hipotenusa, que é o C, então é A sobre C. Tá vendo? Então, seno de alfa é o B sobre C e o seno de beta é o A sobre C. E o cosseno de um ângulo alfa? O cosseno de um ângulo alfa é o cateto adjacente ao ângulo alfa dividido pela hipotenusa. Então, o cosseno do ângulo alfa é o cateto adjacente ao ângulo alfa, que é o A, dividido pela hipotenusa, que é C. E o cosseno, né, falando do cosseno do ângulo alfa é o cateto adjacente, que é o A, dividido pela hipotenusa, que é C. Então, o cosseno de alfa é A sobre C. Já o cosseno do ângulo beta é o cateto adjacente ao ângulo beta, dividido pela hipotenusa. Nesse caso, B sobre C. Está aqui, ó. B sobre C. Agora, observe o seguinte, voltando ao triângulo. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Se eu tenho um ângulo reto aqui, ó, ele já tira desse triângulo 90, sobra 90 para os dois outros ângulos. Então, alfa mais beta é 90. Então, o que acontece? Todas as vezes que a soma de dois ângulos é 90, aqui, ó, ou seja, eu estou no triângulo retângulo aqui, alfa mais beta é 90, tá? Eu tenho um fato interessante, ou seja, toda vez que eu estou no triângulo retângulo, eu tenho um fato interessante. Olha para isso aqui, ó. Olha para isso. Seno de alfa, B sobre A. Desculpa. Seno de alfa, B sobre C. Seno de alfa, B sobre C. E o cosseno do beta também deu B sobre C. Olha que legal. Seno de alfa é igual a cosseno de beta. E o seno de beta, A sobre C. E o cosseno de alfa, A sobre C. Olha, o seno de beta, que é A sobre C, é igual a cosseno de alfa. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A é igual ao cosseno de B e seno de B é igual a cosseno de A. Onde A mais B vale 180 graus, tá vendo? Então isso é muito importante. Por exemplo, se eu sei o valor do seno de 30, eu sei o valor do cosseno de 60. Porque o seno de 30 é igual ao cosseno de 60, porque a soma dos dois ângulos dá 90. Se eu sei o valor do seno de 1 grau, eu sei o cosseno de 89. Se eu sei o valor de seno de 2 graus, eu sei o cosseno de 88. Se eu sei o valor do cosseno de 10 graus, eu sei o valor do seno de 80, tá vendo? Então, se tem dois ângulos que a soma deles é 90 graus, então o seno de um e o cosseno do outro são iguais. Então isso facilita, né? Então aqui nós só resumimos, né? Seno de alfa é igual ao cosseno de beta, seno de beta é igual ao cosseno de alfa. Exemplos: seno de 2 graus é igual ao cosseno de 88, cosseno de 20 é o seno de 70, seno de 30 é igual ao cosseno de 60, cosseno de 60 é o seno de 30, seno de 90 é igual ao cosseno de 0, seno de 0 é igual ao cosseno de 90, tá vendo? Sempre somam aqui 90. A tangente de um ângulo é definido como o cateto oposto a esse ângulo sobre o cateto adjacente, tá? Então, a tangente do ângulo alfa é definido como o cateto oposto ao ângulo alfa, que é o B, dividido pelo cateto adjacente ao ângulo alfa, que é o A. Então, tangente de alfa é B sobre A. E a tangente de beta será A sobre B, cateto oposto sobre cateto adjacente. Perfeito. E observe que a relação aqui é inversa, olha, tangente de alfa é B sobre A e tangente de beta inverteu, é A sobre B. Então, a tangente de alfa é o inverso da tangente de beta, ou a tangente de beta é o inverso da tangente de alfa. Também podemos demonstrar que tangente de alfa é a mesma coisa que o seno do ângulo alfa sobre o cosseno do ângulo alfa. E a tangente do ângulo beta é o seno do ângulo beta sobre o cosseno do ângulo beta. Muitas vezes eu tenho o seno e o cosseno e preciso de achar a tangente. Eu divido o seno pelo cosseno e encontro a tangente. Tá? Exemplos. Aqui eu tenho um triângulo retângulo, tá bom? E vou querer encontrar aqui o seno, tangente e tal. E aí, primeira coisa que eu vou fazer é encontrar a hipotenusa. Eu tenho que esse cateto vale 9, esse cateto vale 12. Para encontrar a hipotenusa, basta fazer o teorema de Pitágoras.
Então a hipotenusa ao quadrado é igual ao quadrado, é a soma dos quadrados dos catetos. Então a hipotenusa ao quadrado é igual a 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado, hipotenusa ao quadrado é igual a 81 mais 144, hipotenusa ao quadrado é igual a 225. Isso implica que a hipotenusa é raiz quadrada de 225 vale 15. Então essa hipotenusa aqui vale 15. O seno do ângulo alfa é definido pelo cateto oposto sobre a hipotenusa. A hipotenusa vale 15, o cateto oposto é 12, então é 12 sobre 15. Simplificando aqui por 3, eu vou ter 4 sobre 5 que vale 0,8. Então o cateto, o seno do ângulo alfa é 0,8. Fato importante é que o seno e o cosseno, maiores valores que eles podem assumir é 1. Tá? No triângulo retângulo, eles nem podem assumir 1. Eles são maiores que 0 e menor que 1. Eles podem ficar próximo de 1. Tá? No triângulo retângulo, eles não podem nem assumir 1, porque senão não teria aqui a hipotenusa. Mas na prática, em outros problemas, a gente pode ter o ângulo, o seno variando de... seno e cosseno variando de menos 1 a 1. Só que na geometria aqui no triângulo retângulo, vai ser o número maior que 0 e menor que 1. Tá bom? Pra gente aqui. No futuro você vai aprender relações trigonométricas no círculo, aí muda um pouquinho, porque elas vão trabalhar com função. Legal. O seno de beta é o cateto oposto a beta sobre a hipotenusa. Cateto oposto a beta é o 9 sobre a hipotenusa, que é 12. Então, 9, a hipotenusa aqui é 15. Olha a distração aqui. Foi olhar outra coisa ali e distrair. Cateto oposto a... Seno de beta é o cateto oposto a beta sobre a hipotenusa, que é 15 aqui, ó. Então, seno de beta é 9 sobre 15. 9 sobre 15. Simplificando, 3 sobre 5, 0,6. Seno de beta é igual a cosseno de alfa. Tá vendo? Seno de beta é igual a cosseno de alfa. Então, o cosseno de alfa, 0,6. E o seno de alfa é igual a cosseno de beta. Então, 0,8. Precisava nem de calcular, né? Mas se eu calculasse, eu ia encontrar exatamente, né? O cosseno aqui, ó. O cosseno de alfa aqui, ó. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. 9 sobre 15, que está aqui, ó. Mas não precisava nem ter feito isso. Eu podia ter usado já esses dois resultados aqui. E o cosseno de beta, cateto adjacente a beta sobre hipotenusa, que é 12 sobre 15. Tá vendo? 12 sobre 15, 0,8 aqui, ó. Mas eu poderia usar esse resultado aqui, né? Seno de alfa é cosseno de beta, seno de beta é cosseno de alfa. A tangente de beta é o cateto oposto a beta sobre o cateto adjacente. Eu peguei com beta, foi beta, né? Isso. Então a tangente de beta, cateto oposto a beta, que é 9, sobre o cateto adjacente, que é 12. Simplificando, encontrei 3/4. E a tangente de alfa, gente? A tangente de alfa, nós já vimos que é o inverso da tangente de beta. Então é 4/3 aqui, ó. Simplesmente isso, né? Tangente de alfa é o inverso da tangente de beta. Agora, eu poderia calcular pela definição. Tangente de alfa é o cateto oposto a alfa sobre o cateto adjacente. Tangente de alfa é o cateto oposto a alfa, que é 9, sobre o cateto, que é 12. Cateto oposto a alfa, que é 12, dividido pelo cateto adjacente, que é 9. Então, 12 sobre 9, simplificando 4/3. Mas não precisava nem ter feito a conta, porque o tangente de beta é o inverso do tangente de alfa, ou o tangente de alfa é o inverso do tangente de beta. Se aqui eu encontrei 3/4, aqui eu vou encontrar 4/3. Perfeito. Ângulos notáveis. Esses ângulos a gente tem que saber. Cosseno de 30 é igual a cosseno de 60, que é meio. Tá? Então, seno de 30 é igual a cosseno de 60, que é meio. Seno de 30 é igual a cosseno de 60, que é meio. Observe que os dois somam 90. Seno de 60 é igual a cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. E a tangente de 30, gente, é o seno de 30 dividido pelo cosseno de 30. Então, quando eu divido meio por raiz de 3 sobre 2, eu vou encontrar raiz de 3 sobre 3, tá vendo? O tangente de 30 é o seno de 30 dividido pelo cosseno de 30. Meio dividido por raiz de 3 sobre 2. Simplificando, vou encontrar raiz de 3 sobre 3, tá bom? Quando eu divido aqui, ó, dá 1 sobre raiz de 3. Mas quando eu racionalizo, que é multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3, eu chego exatamente nisso aqui, que é raiz de 3 sobre 3.
A tangente de 60 é o inverso da tangente de 30. Quando eu dividi aqui, eu falei com vocês que apareceu 1 sobre raiz de 3 aqui, invertendo da raiz de 3 aqui, ó. Mas tangente de 60 eu poderia pensar no seno de 60 sobre o cosseno de 60. Então é raiz de 3 sobre 2 dividido por meio. Corto 2 com 2, sobra a raiz de 3, tá vendo? O seno de 45 é igual ao cosseno de 45, que é igual a raiz de 2 sobre 2. Seno de 45 é igual a seno de 45 é igual a cosseno de 45, que é igual a raiz de 2 sobre 2. Valores importantes. E o tangente de 45 é o seno de 45 dividido pelo cosseno de 45. Esse valor dividido por ele mesmo, 1. Legal? Vamos lá. Sabe-se que seno de beta é 4 sobre 5. Determine x, y, cosseno de beta, tangente de beta, seno de C, cosseno de C, tangente de C. Ó, uma coisa eu já sei de cara, que aqui está o beta, aqui está o C. Essa resposta aqui eu já sei, ó. Seno de beta é igual a esse cosseno de C aqui, ó. Seno desse B aqui é igual ao cosseno desse C, isso eu já sei, ó. Tá? É igual ao cosseno desse C. Então, se esse seno de beta vale 4/5, o cosseno desse C também vale 4/5. Então, isso eu já sei. Legal, mas vamos lá. Aqui nós temos o triângulo, beleza? De hipotenusa 15. Vendo? Tem um ângulo Czinho aqui, o Bzinho aqui, que é o beta, o beta, faz. E aqui eu tenho que vale 15. Deixa eu ver o que mais. Tá. Beleza. Vamos primeiro aqui, ó. Primeiro aqui. Eu quero achar esse lado X aqui. E eu tenho, olha o ângulo que eu tenho. O ângulo que eu tenho aqui é beta, ó. Eu tenho relações com beta. Quando eu olho para cá, X é o lado oposto ao ângulo beta. X é o lado oposto ao ângulo beta. O que relaciona o lado oposto do ângulo beta, né, com beta é o seno de beta. Então eu falo, seno de beta é o cateto oposto a beta sobre a hipotenusa. Seno de beta é o cateto oposto a beta, que é o x. Tá? Seno de beta é o cateto sobre a hipotenusa. Perfeito. Agora, vamos lá. Quanto vale o seno de beta? Né? O cateto oposto a beta aqui é o x, que está aqui. E a hipotenusa é o 15, que está aqui. Ó. Perfeito. Mas quanto vale o seno de beta? Esse foi dado aqui. Ó. Seno de beta foi dado aqui, ó, que vale 4 sobre 5. Então, no lugar do seno de beta, eu vou escrever 4 sobre 5, que é igual o cateto oposto ao beta, que é x, dividido pela hipotenusa, que é 15. Passei multiplicando esse 15 para cá. Por que eu não multipliquei 5 vezes x? Porque eu ia ter que multiplicar e depois dividir. Então, deixei o x sozinho aqui, passei o 15 multiplicando 4, aqui, ó, 4 vezes 15 sobre 5. E nem fiz a conta, por quê? É mais fácil de eu dividir 15 por 5 e encontrar 3 vezes 4, 12. Perfeito? Então, descobri que o x vale 12. Redesenhei o triângulo aqui, ó. 12, 15, y. Beleza? Agora, para encontrar o y, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Tá? Eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Então, eu apliquei o teorema de Pitágoras. Cateto ao quadrado, que é 12 ao quadrado, mas o outro cateto ao quadrado, que é y ao quadrado, é igual a hipotenusa ao quadrado. 12 ao quadrado, 144, igual a y2, 15 ao quadrado, 225, passa subtraindo, y ao quadrado igual a 81, y igual a 9. Legal. Então eu tenho aqui agora esse novo triângulo retângulo aqui, ó, com todos os lados. O cosseno de beta é o cateto que está junto a beta dividido pela hipotenusa. O cateto que está junto a beta aqui, ó, tem valor 9, dividido pela hipotenusa, que é 15, vou chegar em 3/5. O tangente de beta é o cateto oposto a beta sobre o cateto adjacente. Então é 12 sobre 9. O cateto oposto é 12, o cateto adjacente é 9. Olha lá, 12 sobre 9, 4/3. Olha, ao achar o tangente de alfa, se eu quisesse ali o tangente do C, eu sei que ele é o oposto. Então, o tangente de C é o inverso. Oposto não, desculpa. O tangente de C aqui, ó, é o inverso do tangente de B aqui, ó. É 3/4. Não precisaria nem de conta. Seno de C, né, é o cosseno de beta. 3/5 aqui. Não precisaria nem de conta. Mas eu estou fazendo para a gente treinar. Seno de C,
Seno de C, cateto adjacente a C, que é o 12, sobre a hipotenusa, que é 15. Então vai dar 12 sobre 15. Aqui. Simplificando 4/5. Mas isso a gente já tinha aqui, ó. Aqui. Foi dado. O seno de beta é igual ao cosseno de C. Tá vendo? Não precisava nem de conta. O seno de C é o cosseno de beta. Tá vendo? Cateto oposto, que é o 9, dividido pela hipotenusa, que é 15. Seno de beta aqui, ó. Seno de C aqui, ó. É o cateto oposto, que é 9, dividido pela hipotenusa, que é 15. Tá vendo? Então eu consigo, a partir daqui, ó, montar todo mundo, né? Porque eu tenho o triângulo retângulo completo aqui, ó. Basta eu lembrar que o seno de um ângulo é o cateto oposto a esse ângulo dividido pela hipotenusa, e o o cosseno é o cateto adjacente a esse ângulo dividido pela hipotenusa, e a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então isso facilita bastante. Bacana, eu vou parar por aqui, depois eu, conseguindo tempo, gravo mais algumas soluções de alguns exercícios usando seno, cosseno e tangente. Tudo bem? Um forte abraço, fique com Deus.